Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo especial com Gabriela Brandão. A Gabriela, que vai se apresentar já já, é residente de cirurgia geral no Beth Israel Deaconess Medical Center aqui em Boston, em cirurgia geral, que, como eu mencionei nas mensagens aí, convidando vocês, é um feito histórico, um match em cirurgia geral, especialidade muito difícil em uma instituição de grande prestígio. Então, estou muito feliz em receber a Gabriela aqui, sei que vai ajudar vocês na carreira, no planejamento de vocês aí para a residência nos Estados Unidos, pessoal interessado em cirurgia e muito mais. Antes de passar a palavra para a Gabriela, também quero me apresentar rapidinho. Meu nome é Anderson Cardoso. Se você está chegando pela primeira vez pelo evento, pelo webinário, a semana da publicação, eu sou cardiologista, trabalho em Boston, também em outro hospital da Faculdade de Medicina de Harvard, o Brigham and Women's Hospital. E na semana da publicação, vou te ensinar a fazer pesquisa e publicações com autonomia, que é uma grande paixão da minha carreira, ensinar médicos, estudantes de medicina a trilharem esse caminho de pesquisa e publicações. E também quero avisar que esse nosso bate-papo não está afiliado à Faculdade de Harvard, ao hospital onde eu e a Gabriela trabalhamos. Gabriela, muito obrigado pela sua participação, é sempre uma honra dividir o palco contigo. Ainda mais agora que você é residente de cirurgia, sei que o tempo é muito escasso, então estou muito feliz com a sua participação, como sempre. Pode se apresentar para o pessoal, por favor? É sempre um prazer, e eu acho que muito do que a gente vive nessa jornada é entregar para frente, né? Então é sempre muito prazeroso poder dividir um pouco do que eu fiz e tentar ajudar o máximo de pessoas. Então, eu sou a Gabriela, né, como o Ramos falou. Eu recentemente, né, em março desse ano, dei match no Beth Israel Medical Center em Boston, que é afiliado a Harvard, em cirurgia geral. É uma residência de 7 anos aqui, nesse hospital especificamente, porque são 5 anos de clínica cirúrgica e mais 2 anos de pesquisa. Então, isso para vocês entenderem o quanto eles valorizam pesquisa, tem 2 anos mandatórios. Ah, Antes disso, eu me formei em janeiro de 2021 pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e era pandemia, como vocês imaginam. Não consegui fazer clerkships, apesar de ter o famoso VSLO, que é um portal de clerkships que os alunos de medicina usam. E eu fui, depois disso, fazer observerships, research fellow, e a gente pode conversar mais em detalhes sobre isso. Mas cheguei aqui em 2024, nesse match. Maravilha. Gabriela, eu vou começar esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta para você sobre o momento atual que você está vivendo. Como que está sendo esses 2 meses iniciais da residência de cirurgia geral? Obviamente, de todos, de forma assim, um pouco leiga, sabemos que é muito ocupado, claro, mas conta aí como tem sido essa experiência de R1, de intern, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, PGY1 in General Surgery. Então, é até aquela frase assim, living the dream, né? Mas que na verdade, não vamos ver, não é tão o dream, porque é super cansativo, óbvio, né? Trabalhando 80 horas semanais na residência, não há quem consiga manter o bom humor. Enfim, eu acho que está sendo bem desafiador, mas era o que eu imaginava. O programa, eu não podia ter pedido por algo melhor, assim, todo mundo muito, muito, muito supportive. As pessoas, eu acho que é o que faz o programa ser tão incrível, porque todo mundo entende a minha dificuldade e a dificuldade de todo mundo que está começando, né? Uns mais, uns menos, né? Eu um pouco mais para trás, porque eu venho de outro país, e todo mundo muito paciente para ensinar e me ajudar a navegar nesse processo, mas é isso que eu acho que faz o programa ser muito incrível, assim. E, claro, finalmente, depois de 3 anos, eu estou de volta no bloco cirúrgico, que era algo que eu queria tanto poder estar operando, enfim. E eu acho que isso é realmente estar realizando um sonho de novo. E, assim, bem super desafiador, com certeza. Meu primeiro mês não foi muito cirúrgico, foi de nights, então basicamente cobrir o andar, né? Manter os pacientes estáveis durante a noite, responder os pagers, os famosos pagers. Meu, E, exato, inclusive AFib era uma das principais totalmente. nightmares. Eu vou contar só uma história rápida que aconteceu comigo durante a minha residência, você mencionou agora. Eu tinha uma colega brasileira
em Miami. Ela era residente de anestésio, eu era residente da clínica. E como eu conheci ela, assim, eu run into her, né? Eu esbarrei nela numa situação dessa, assim, tadinha. Ela tava cobrindo a Nights, eu acho que era Nights, ou algum horário que, ou era final de semana ou era Nights, não lembro. E ela era R1 de anestésio, e eu na clínica, eu acho que eu era R2 ou R3, já com um pouquinho de experiência, e ela pegou um paciente com AFib, com FA no pós-operatório, e eu fui chamado lá para ajudar ela, porque não tinha uma cor nela, assim, não tinha nada. Exato. O primeiro é assim, um momento histórico, porque o medo de dar tudo errado, né? É. Mas deu tudo certo. Eu imagino que o pessoal aqui deve ter um interesse forte na cirurgia, né? Por tá, enfim. E quanto no R1, assim, quanto disposição você tem à cirurgia em si, ao centro cirúrgico? Claro. Então, nesse meu primeiro mês, que foi Nights, eu tive zero exposição cirúrgica, mas agora no meu segundo mês eu estou em cirurgia pediátrica, no Boston Children's, e a gente tem livre acesso ao bloco cirúrgico, digamos, pode ir double scrub, que é, se você não é o primeiro assistente do cirurgião, você pode entrar como segundo assistente e ajudar como possível, mas uma, duas vezes por semana, tem um caso que é só você e o cirurgião. Então, ele tá ali basicamente para te ensinar passo a passo, do início ao fim. E nesses casos, eu fiz, assim, 70%, 80% do caso. Não são casos super complexos, só porque eles botam o intern para ajudar. Mas, mas igual, é bastante exposição, assim, pelo que eu tava esperando, né? Então, Legal. é mais, mais ou menos umas duas vezes por semana, assim, bastante. Que legal, eu tinha a impressão que o primeiro ano era mais um prelim year, que você tinha, assim, nem tanta exposição cirúrgica, assim. Você sabe se tem variabilidade entre programas ou esse é mais ou menos Ah, o... com certeza. Assim. Com certeza é de hospital para hospital e até de rotação para rotação. Eu não acredito que todos os. Eu não acredito que nem que no meu próprio hospital, que todos os estágios que eu vou passar vão ser assim. Eu acho que esse é bem específico. Mas com certeza, todos os estágios cirúrgicos a gente entra no bloco cirúrgico e participa da cirurgia. Nem sempre como só tu e o cirurgião, que é o first assist. Muitas vezes eu seco no assist e tudo bem. Pro primeiro ano é o que é. Você tem que primeiro aprender quais são os passos da cirurgia para depois tentar fazer sozinho, né? É uma coisa bem de disposição, assim. Muito bom. Pessoal, fiquem à vontade para colocarem perguntas aí no chat ao longo do nosso bate-papo aqui. Se der tempo, eu vou chamando as perguntas de vocês. E também no final, se o tempo permitir, eu posso, depois de encerrar a gravação, habilitar o áudio e o vídeo para alguns de vocês, caso queiram fazer perguntas aí diretamente para a Gabriela. E eu quero fazer uma transição aqui, Gabriela, para falar sobre o que você fez nesses 3 anos, desde que você se formou e antes, para te colocar nessa posição que gerou esse match tão bem sucedido assim em cirurgia geral no Beth Israel. E aí, eu gostaria que você primeiro desse uma visão geral, assim, aí depois a gente pode falar dos temas específicos, networking, pesquisa, Uhum. preparo para os steps, dependendo do tempo. Mas antes, eu só quero avisar o pessoal que não se inscreveu ainda e aqueles que se inscreveram, que nessa semana a gente tem a semana da publicação, 13, 14 e 15 de agosto. Vou explicar para vocês o caminho das revisões sistemáticas e meta-análise, que a Gabriela, inclusive, aplicou como um dos componentes da aplicação dela. Então não perca, vai ser 20 horas horário de Brasília, 13, 14 e 15 de agosto, terça, quinta-feira essa semana. Gabriela, dá essa visão geral, por favor, de como foi a sua aplicação, os highlights, os pontos principais. Então, para quem não é muito familiarizado com o processo, a gente tem algumas coisas que são obrigatórias e tem coisas que são a mais, né? Obrigatórias, com certeza, são as provas, né? E as cartas de recomendação. No meu caso, como que funcionou essa parte obrigatória, né? Eu formei em 2021, não tinha as provas e, por consequência, também não tinha cartas de recomendação, não tinha feito os clerks, né? Então, eu fui começar todo o meu processo depois de formado, né? Eu tinha o interesse antes já e não tive condições de vários aspectos, inclusive financeiro, de partir com esse processo e tudo bem, foi a minha decisão. Me formando, eu comecei a trabalhar como médica de família part-time e comecei a estudar para os STEPs, né?
Eu fiz o Step One no primeiro ano de formada e fui no segundo ano de formada, estudando para o Step 2, eu fui em busca dos observerships. Então, provas, check, no primeiro e segundo ano. No meu segundo ano de formada, eu fui fazer três observerships, né? Dois na Universidade de Miami, cirurgia coloretal e cirurgia oncológica, e um na Universidade do Colorado, em cirurgia oncológica. Então, isso ali em 2022, né? Em 2022, eu acho que 2022. 2023 e 2000, no final de 2022, eu já pensando em cartas, eu tinha cartas dos observerships e eu imagino, assim, como vocês imaginam, cirurgia é bem concorrido e só observership não é suficiente, por vários motivos, e que a gente pode falar mais. Mas eu sabia que eu ia precisar de um ano de pesquisa nos Estados Unidos. Então, enquanto eu fazia os observers, eu já ia aplicando para vagas de pesquisa, né? Que foi ah, o que eu vim fazer em 2023 em Boston. Foi quando eu comecei meu Research Fellow em cirurgia pancreática aqui no hospital que eu estou, inclusive, Betsy Israel. Então, esse foi, assim, meus 3 anos bem corridos, né? ah, no processo, que foram provas, três observerships e um ano de research fellow. Mas é admirável que você começou o processo assim depois que você tinha se formado, né? Você não tinha nem começado a estudar ainda para as provas durante a graduação? Muito legal, muito interessante. Pessoal, hoje eu acho que com esse movimento cada vez mais prematuro, é, É. do pessoal entrar na faculdade, dando residência nos Estados Unidos, de vez em quando eu recebo mensagens assim falando, ah, eu tô formando e não fiz nada, as pessoas achando que é tarde demais, né? Era o normal Era antigamente, né? normal. Né? Na minha época era assim, era muito estranho alguém que fez como eu fiz. Eu comecei desde o começo da faculdade, segundo, terceiro ano, Sim. comecei a estudar, mas ninguém fazia isso. Você tinha um residente que era R2 de clínica no Brasil, vinha fazer um mês nos Estados Unidos e falava, ah, e se eu fizer residência nos... Aí, Aí ele exato. começava, né? Entendeu? E esse caminho ainda está aberto, e como a Gabriela mostrou aí. Muito bom. Vamos falar primeiramente da pesquisa, que eu quero entrar em bastante detalhes, e aí, se der tempo, a gente conta sobre os observerships e os demais. Uhum. Quero mostrar aqui, pessoal, um currículo bem forte que a Gabriela montou, e esse aqui é só o que eu tenho acesso porque é público, né? No PubMed, se você colocar o nome Gabriela Brandão, você vai ver 20 publicações, entre elas a Gabriela tem 6 meta-análises, E e tá, pausa, porque eu tenho dois sobrenomes, né? Então no PubMed sempre dá esse bug, que às ah, vezes está Rangel Brandão G e às vezes está Brandão GR. Então, se entendi. botar um ou outro, vai aparecer, eu acho que 23 e 8 meta-análises. 8 meta-análises, então está aí o número atualizado. Inclusive tem essa aqui como primeira autora, no American Surgeon, é uma revista Isso. cirúrgica avaliando a prevalência de margem positiva de acordo com o status dessa mutação RAS, em pacientes com metástases hepáticas de CA coloretal. Gabriela, conta, por favor, um pouco sobre como as meta-análises foram importantes. Você falou do Research Fellow agorinha, vamos começar falando Sim. das meta-análises. Como que elas te ajudaram nessa jornada aí, essas 8 publicações que você tem agora, como foram importantes para você, como você construiu elas? Conta, por favor. Com certeza. E eu acho que eu preciso voltar um pouco, assim, porque durante a faculdade eu sempre tive, assim, desde a minha primeira publicação, que foi um case report, lá no segundo, terceiro ano da faculdade, eu sempre quis publicar mais e ser mais envolvida com pesquisa. Eu fui tendo a minha própria jornada na pesquisa durante a faculdade bem lentamente, né? E depois de formada com Covid e, assim, sabendo que não ia ter clerk, eu pensei, bom, esse precisa ser meu diferencial, preciso me destacar pelo menos em pesquisa, já que eu não tinha clerk, não tinha as provas ainda, não sabia se a minha nota ia ser boa ou não. Então foi quando eu me formei que eu comecei a ir atrás de publicações que eu pudesse fazer sem comitê de ética, porque eu já não estava mais na faculdade, já não tinha mais vínculo nenhum, né? Então, eu tive algumas publicações soltas, assim. Eu tentei aprender no meu primeiro ano de formada meta-análise por conta própria. Não achei muito complexo, sendo bem sincera. Fazendo curso de Coursera, essas coisas. E deixei de lado. A primeira oportunidade que surgiu, que foi do Runners, eu pensei, bom, agora vai deslanchar, né? E, e realmente, foi super didático. Essa publicação mostrou foi a minha primeira, meu primeiro protótipo, assim, né?
foi que eu fui desenvolvendo junto com o curso, que saiu de uma ideia, essas pessoas mais senior são todas da minha faculdade de Porto Alegre, né, da Santa Casa, e era uma ideia de um dos residentes lá, porque ele sempre via essa prevalência e tal, achou que tinha correlação, e eu pensei, bom, agora eu vou unir o útil com o agradável, né? O meu contato lá com o pessoal ainda da minha faculdade, e o curso que eu estou fazendo de meta-análise, vou tentar ah, trazer uma publicação e ver se funciona mesmo esse negócio de meta-análise. E daí, quando deu certo, bom, daí foi que veio uma atrás da outra, né? Porque depois que tu aprende a metodologia é muito mais rápido, né? As coisas vão deslanchando. E a mesma coisa aconteceu quando eu vim fazer o Research Fellow. Então, óbvio que fazer pesquisa primária, né? Assim, com banco de dados, toma muito tempo. E eu sabia que eu não tinha muito tempo no meu Research Fellow, porque eu cheguei em maio e eu tinha que ter alguma coisa para mostrar em setembro, que é a época da aplicação, né? E sim, eu fui trabalhando com o banco de dados, comitê de ética e tudo mais, que inclusive não está pronto até agora, já faz mais de ano que, né, que ainda está desenrolando. Então, tipo, no primeiro mês, enquanto estava andando com o comitê de ética, eu pensei, bom, agora é minha chance, né? Então, eu fiz uma revisão sistemática de um tópico, assim, que estava trending, né, naquela área. Tipo assim, em menos de um mês eu tava com ele pronto, mostrei pra minha chefe, ela ficou assim, chocada, né? Tipo, como é que tu me aparece com um paper pronto em uma semana, tipo assim, em 3 semanas. Hum. E, e aí ela foi me dando mais confiança, né? Daí, assim, eu consegui ganhar essa confiança e ela foi se abrindo com mais projetos e tal. Então, e foi essa revisão sistemática, inclusive, foi tópico porque eu botei no meu Eras, né? Que é o site da aplicação para residência, e foi um tópico de conversa com os cirurgiões que estavam me entrevistando o tempo inteiro, porque eu falei que como eu falei, é um tópico meio trending, assim, né? Então, essa, essa eu acho que é uma super vantagem, de tu conseguir pegar, uma das vantagens, né, é pegar um tópico que está super em alta e tu poder ser autora de algo assim, desse nível, sabe? Então, acho que eu consegui utilizar isso para o networking, dentro do meu próprio Research Fellow, durante as entrevistas, e claro, vai ter mais uma publicação, né, no PubMed, mas que não era, quando eu vim para o Research Fellow, ter mais uma ou menos uma publicação não era meu foco, né, era o network, então É, eu acho que que deu demais. certo. Qual foi o tema dessa publicação, desse tópico aí, Gabriela? É ICG, que é Indocyanine Green, ou, né, que se usa para várias áreas, que é um fluorescente, né, só que o que a gente queria ver era o fluorescente como dentro das cirurgias pancreáticas, assim. Se ele, não só para vasculatura, como é mais usado, mas também se ele enhance, né, tipo, highlight o tumor, que pode ser usado como um detector de imagens ou de linfonodos, então, assim, várias outras utilizações desse fluorescente, né, em cirurgia que é Você, super top. você mencionou isso aí nas entrevistas, esse paper ser um tópico de discussão. Eu lembrei de um exemplo aqui. Eu quero só comentar com o pessoal rapidinho. A Denilson, pessoal, é outra colega aluna nossa que conseguiu. O pager. A, a Denilson é uma colega residente que conseguiu o match esse ano também, só que em Internal Medicine, e ela conseguiu o match lá na Universidade de Nebraska. E ela falou que durante a entrevista teve essa conexão com o Program Director, com a Program Director, que ficou fazendo perguntas para ela sobre a meta-análise e ficou super impressionada que ela é de Moçambique, na África, que ela conseguiu desenvolver esse paper como primeira autora. Então, a Gabriela aqui, pessoal, acabou de highlight, de destacar dois pontos chaves da meta-análise que eu vou discutir em detalhes com vocês na semana da publicação. Um é a autonomia. Autonomia não significa fazer sozinho, nenhum desses projetos ela fez sozinho, mas ela teve a autonomia para desenvolver a ideia, para trabalhar a metodologia, rodar estatística e chegar já para um possível orientador, no caso a PI, a Principal Investigator, a orientadora do Research Fellow, chegar para ela já com algo semi-pronto ou em um estado mais avançado assim. Então, essa é a grande vantagem, a autonomia, e a outra aí, junto com a autonomia, vem o networking, que através disso, através dessa oportunidade, ela construiu.
construiu pontes aí de colaboração, no caso com a chefe no Research Fellow. Curiosamente, coincidentemente, eu estou preparando os slides para a semana da publicação e eu tenho aberto aqui o slide do Tomás também, que fez isso que a Gabriela descreveu, não no Research Fellow, mas no Observership. Ele foi fazer um Observership, eu acho que na Universidade de Miami, se eu não me engano, posso estar enganado. E aí ele convidou um dos staffs, um dos preceptores ali no Observer, com quem ele tinha desenvolvido uma boa conexão, para ser coautor, para colaborar no projeto dele. Ele conseguiu match em clínica médica na Universidade do Colorado. Então a Gabriela aí se aproveitou desse recurso forte de autonomia e, é, e o networking que traz com isso. Gabriela, aproveitando que eu falei que se faz com autonomia, mas não sozinho, eu quero que você fale sobre esse trio especial aqui, Nossa, de a minha sábado. dupla preferida. Conta um pouco sobre Então, os trabalhos que vocês essas fizeram. meninas, elas valem ouro, meu Deus, porque eu sou amiga delas, né, óbvio, desde a faculdade, e elas também são muito apaixonadas por cirurgia, e a gente se achou, né, porque todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Então, na pandemia, a gente tinha vários objetivos em comum, né, e publicar era um deles. E a gente fazia parte de vários grupos também muito parecidos, como a Association for Women Surgeons. Então a gente já tinha também esses tópicos em comum de interesse, né? E, e elas são máquinas, assim, né? Então eu tive que acompanhar o ritmo delas, publicando. Então é aquela coisa de saber colaborar também, né? Inclusive, durante o Research Fellow, elas continuavam trabalhando e eu tentando ajudar nas publicações que elas estavam fazendo, né? Inclusive, uma dessas foi a que me levou para o American College of Surgeons, que foi também na época de entrevistas, que me gerou um super networking. Então, uma coisa puxa a outra, mas o que eu queria dizer delas é que essa equipe é a que me puxou para frente, assim. Eu devo muito das minhas publicações do meu match para elas também, porque é isso, a gente não faz um paper sozinho, né? Então, ter essas pessoas com a gente faz toda a diferença. Especialmente se forem amigos, né? A gente se diverte mais, mas também não for. Elas são espetaculares. Essa aqui foi a Bruna que me mandou. Eu pedi ela para mandar uma foto de você ontem. É, Fofas. Nossa. maravilha. E aí, conta um pouco agora, se você não se importar, um pouco sobre é, o Research Fellow em si. Você mencionou, Uhum. fez um Research Fellow de um ano, às vezes as pessoas fazem até 2 anos. E conta um pouco dos resultados que você teve em termos de publicações, resultados de fato, e também desse networking que é tão valioso em todos os métodos, mas especialmente para cirurgia geral, por exemplo. Ah, en- então, antes disso, eu preciso dizer que cada Research Fellow é um Research Fellow completamente diferente um do outro. Isso é só um título, né? Assim, que nem é um título, é só um nome para essa posição, mas ela pode variar completamente. E eu conheço pessoas que foram muito bem-sucedidas, pessoas que foram muito mal-sucedidas, com o mesmo nome de posição, né? Então, é uma posição de pesquisa, teoricamente, é uma posição que tu tá lá para aprender, né? Tu é um fellow, então tu está lá para aprender pesquisa, mas também se desenvolver durante esse ano, desenvolver projetos, ter, né, esses resultados. No meu caso, bem específico, é um grupo em que cada pesquisador, ou research fellow, ele tem muito mais autonomia. Não existe um guarda-chuva de projetos em que os research fellows entram, que acontece em vários grupos, né? Existe já um grant e os research fellows entram para trabalhar naquele projeto guarda-chuva, naquele grant e tal. No meu caso, tanto é que não era nem remunerado. A gente, os research fellows, que tem que ter as suas próprias ideias e desenvolver eles ao longo deste ano, né? Claro, a gente monta um documento com os objetivos, como que seria a metodologia, uma apresentação, né, de projetos. Então, no meu caso, eu fui trabalhando com alguns projetos paralelos. Eles não estão publicados ainda, porque as coisas demoram, e faz parte, mas consegui levar para congresso e ter esses assuntos durante as entrevistas. Então, para mim, já valeu a pena.
Mas o que que aconteceu? Eu tinha três projetos, assim. Um era a minha revisão sistemática, um era um projeto de geoespacial, que era aqui nos Estados Unidos, centro de cirurgia oncológica e tal. E outro que é dados de pacientes do nosso hospital, bem específico, que daí eu também não posso comentar muitos detalhes. Mas é um projeto bem maior e tal, que inclusive ainda está andando e, e vai ser publicado em algum momento, né? Mas, mas é isso. Então, no meu caso, tinha que ter essa autonomia de desenvolver as ideias e levar os resultados. Caso contrário, não ia sair resultado nenhum, porque se eu não fizesse, não existia nada que fizesse os projetos andarem, né? Às vezes tem alguns grupos que têm Research Associates ou Research Coordinators, enfim, que vão ajudando também nesse, né? Não era o caso, era bem independente. Então, esse foi o caso do meu Research Fellow, né? Mas como eu falei, existem outros sistemas também. Eu quero destacar um ponto aqui que eu acho que é muito importante que o pessoal pegue isso. Um dos destaques dessa conversa aqui hoje para vocês, pessoal, tem que ser isso aqui, que a Gabriela acabou de mencionar. É muito comum nós, estudantes de medicina no Brasil, eu formei em Goiás, a Gabriela lá em Porto Alegre, as oportunidades de pesquisa de impacto, de relevância localmente são limitadas. Muita gente faz um relato de caso para o congresso aqui, manda para uma revista local e tudo mais. Agora, as publicações que realmente importam, você publicar numa revista internacional, apresentar num congresso global também, ou pelo menos a nível nacional, é difícil no Brasil. E aí, o estudante de medicina que quer, ou médico que quer aplicar para residência nos Estados Unidos tende a apostar todas as fichas no Research Fellow. Aí fala assim, eu vou para os Estados Unidos, eu tiro umas notas boas nas provas, que é importante, e aí para resolver a minha pesquisa, não tem nada lá, põe o nome no PubMed, não tem nada. Para resolver isso, eu vou fazer um Research Fellow. Mas o problema dessa estratégia, ser o seu plano A, ou de novo, na minha analogia aqui, apostar todas as fichas nisso, é porque, pode ser difícil conseguir esse Research Fellow, a Gabriela é especialista nisso, agora eu vou perguntar ela sobre isso, mas mesmo que você consiga, e na melhor das hipóteses, mesmo sendo remunerado, muitos não são, mesmo que tudo se alinhe, você consiga uma vaga, o retorno que aquilo ali vai dar para você, tanto em termos de network quanto em termos de publicação, é uma incógnita, é imprevisível. Você pode ser recrutado em janeiro para começar em julho, chega lá, o seu PI foi embora. A pessoa que te contratou foi para outra instituição. Você chega lá e está todo mundo muito ocupado com as outras coisas, o projeto está começando do zero, você não publica nada até terminar. Outras vezes a conexão não é boa. A gente tem um colega que também no ambiente cirúrgico, fez um Research Fellow e ficou frustrado. Ele não gostou, não teve uma boa experiência, não teve publicações, não teve networking e teve um bom desfecho em termos de match, até muito baseado nas publicações que ele fez com autonomia, independente do Research Fellow. Então, isso é muito importante que vocês tomem essa responsabilidade de publicação nas suas próprias costas. Assim, você tem que take ownership e você perceber assim que é você que tem que resolver esse problema para você, e não colocar isso no Research Fellow ou em outra terceira pessoa. Outra coisa, você vai chegar lá, as pessoas não vão sentar contigo e explicar tudo como que faz. Ninguém vai te ensinar a operar estatística básica, escrever. Então, você já tem que ter, assim, o domínio de como faz, talvez, uma revisão sistemática e meta-análise, ou uma estatística, aprender a trabalhar esses bancos de dados. Você não deve chegar lá sem nada, sem nenhum conhecimento, cru, e esperar que eles vão resolver o problema para você. Concorda, Gabriela? Exato. Inclusive, para cada exemplo que tu deu, eu lembro de uma pessoa que passou exatamente por isso. E eu falo, eu tive que publicar de maio a setembro, mas para eu conseguir fazer isso é porque eu já tinha a minha base, assim, de conhecimentos, né? Poderia ter o mesmo cenário, o mesmo grupo, poderia ser eu, sem conhecimento nenhum, caindo de paraquedas com uma pessoa super, super ocupada, que não tem tempo para, assim, mentorar todos os dias de pesquisa, e não tem um projeto guarda-chuva, tem que sair da minha cabeça. Se eu não tinha ideia nenhuma de como fazer pesquisa, eu ia estar até agora, assim, talvez 2, 3 anos no mesmo grupo, porque eu teria um ano só para aprender a fazer alguma coisa, gastando, né? Assim, gastando bastante.
Para o segundo ano, talvez começar a ter algum resultado e para talvez, sabe? Então, poderia ter sido completamente diferente. E é muito da pessoa, né? Então, é difícil generalizar assim, fulano foi lá, fez um research fellow, foi bem sucedido, mas não é o research fellow, é o fulano, né? Dá. Gabriela, você mencionou assim que você tentou aprender revisão sistemática e meta-análise de forma independente, até talvez fez o curso da Cochrane, como você do Coursera, perdão, você mencionou, e não teve uma boa experiência, e aí decidiu fazer o Meta-Analysis Academy, que é o nosso treinamento, o meu treinamento. Compartilha com o pessoal como foi a sua experiência, os resultados eu já mostrei, foram 8 publicações de meta-análise, provavelmente um espaço entre 1 ano e 2 anos. Mas me conta aí, por favor, como que você achou, o que que você achou do treinamento em si, se você se recorda de como foi essa experiência de aprendizado no Meta Academy. Legal. E, e eu lembro exatamente da minha frustração antes, tentando fazer curseiras e tal, porque eu tentava aprender pesquisa assim, né? Que é o recurso que tinha na pandemia, ainda ficou mais famoso ainda. E eu ficava tão frustrada, porque era tão teórico e assim, não fazia sentido. E era para ser uma coisa simples de fazer, e eu não conseguia entender como fazia. E eu simplesmente desisti, né? Até que veio o curso do Robinson. E daí, o que eu adorei foi, foi cirúrgico. Assim, não tem espaço para ter dúvida. É assim, passo A, passo B, passo C. Não tem para onde errar, sabe? E é assim que a minha cabeça funciona, é assim, matemática. Então, esse foi o sistema que deu certo, sabe? Quando tu sabe exatamente a rota que tu tem que seguir. Se tu seguir aquela rota, vai dar certo. É uma receita, né? E tanto é que foi replicada várias vezes, de várias formas diferentes, né? A, a dúvida que às vezes as pessoas têm, não tenho ideias, né? Mas até para isso existe uma receitinha de bolo, né? De tipo assim, de onde tirar ideias e tal. Não tem mistério. E eu acho que isso que foi o mais, assim, gratificante para mim, depois de tanta frustração antes, era ter esse domínio da receita, sabe? Maravilha. Pessoal, vou explicar para vocês essa receita certinha na semana da publicação. Especificamente vai ser no segundo dia. A Nicole, que está aqui no chat, a Nicole é diretora de ensino nossa do Meta Academy, e ela vai dar essa aula de qual é essa receita, qual que é o passo a passo. E aí, só outros pontos para destacar aqui, que é essa questão prática. O nosso treinamento é extremamente prático, tem exercícios para cada módulo e um apoio muito grande para você como aluno, para quem decidir participar. Então, só para deixar bem claro isso aqui, e eu tenho outras perguntas para a Gabriela, estou muito consciente do tempo aqui, eu quero extrair o máximo que a gente pode da experiência da Gabriela aqui para ajudar vocês. Mas só para deixar claro, semana da publicação 13, 14 e 15, terça, quarta e quinta, 20 horas. É um webinário gratuito, vou explicar sobre pesquisa, publicações, meta-análise, você vai aprender muita coisa. Se você já conhece o Meta Analysis Academy, que é esse treinamento que a Gabriela fez, aí eu vou te convidar para entrar no nosso grupo VIP, que é o grupo onde a gente vai ter uma condição especial ao longo da semana para as pessoas que entrarem lá. Então, eu vi aqui André Milani, que estava aqui mais cedo, vai fazer, é um colega nosso que já fez o programa. Não sei se tem outros alunos que já fizeram a Meta Academy aqui, a Cíntia está aqui também. Então, pessoal, entrem no grupo VIP. Quem quiser fazer o Meta Analysis Academy, treinamento que o André, a Gabriela, a Cíntia e outros fizeram para aprender a fazer meta-análise. Gabriela, como você vê é, a relativa importância, só para a gente fechar essa parte de pesquisa, eu quero perguntar dos estágios e tudo mais. Como você vê a relativa importância do. Que essa é uma pergunta que o pessoal faz o tempo todo, que é a seguinte: olha, eu faço Research Fellow ou faço meta-análise? O pessoal acha que eles são mutuamente exclusivos, excludentes. Como que você vê a relativa importância dos dois? Pelo que você compartilhou até aqui, eu diria que os dois foram importantíssimos na sua jornada aí e se complementam. Eu acho que essa seria a sua opinião, mas comenta um pouco sobre isso também, por favor. Eu acho que a gente tem que pensar que pesquisa é uma caixa de ferramentas, assim, é a toolbox. Então, não adianta tu chegar só com uma ferramenta e querer construir uma casa, assim, isso não vai dar certo. Então, para conseguir fazer pesquisa, e, claro, não estou falando de conseguir fazer uma publicação, estou falando de ter um know-how de pesquisa, ou de se dar bem numa vaga de pesquisa, ou abrir a cabeça para entrar no mundo acadêmico, né, pensando numa carreira acadêmica. Tem que ter essa toolbox, né, essa caixa de ferramentas. E revisão sistemática e meta-análise
não é uma ferramenta, pode parecer que é uma, mas assim, saber escrever um artigo completo é uma ferramenta, né? Saber fazer qualquer tipo de estatística é uma ferramenta. Saber interpretar resultados é uma ferramenta. Saber discutir um paper é uma ferramenta. Então, tudo isso são ferramentas diferentes. Se tu Buscar na literatura. buscar na literatura, saber fazer uma submissão do artigo, são tantas ferramentas que cabem nesse aprendizado de uma meta-análise, que quando chega a hora de talvez ir para um próximo passo, para algo mais complexo, que é essas pesquisas, às vezes trials, ou, enfim, tu tem tantas ferramentas já na tua caixinha que tu vai voar muito mais rápido, sabe, para essas outras metodologias. Então, eu acho que é uma porta de entrada muito grande para aprender pesquisa. Não foi meu primeiro contato com pesquisa, mas quando eu precisei dessa ferramenta, ela estava lá, porque é a ferramenta que me possibilitou fazer pesquisa mais rápido. Então, ter as ferramentas disponíveis para saber quando usar cada uma, eu acho que essa é a vantagem, sabe? Então, a gente não pode se dar o luxo de ficar escolhendo, eu só vou fazer case report. Tipo assim, não dá, sabe? Então, eu acho que a gente tem que diversificar essa caixinha. Inclusive, eu super concordo com a Gabriela. Vocês iam falando muito sobre revisão sistemática e meta-análise, porque, obviamente, eu ensino isso, está dentro do meu escopo de domínio, assim. Mas, inclusive, ferramentas além da revisão sistemática e meta-análise. É um ótimo caminho de entrada para você que não tem nenhuma experiência em pesquisa, ou até para quem já tem. É uma ferramenta adicional, como a Gabriela falou, é uma ferramenta que te habilita a publicar com autonomia e agilidade. Dificilmente você vai conseguir 8 publicações, como a Gabriela conseguiu, em um espaço de um ano e meio, sem De um usar assunto trending, de um assunto trending, de um assunto quente, em boas revistas, sem usar é, meta-análise como ferramenta. Então, te dá um número de resultados, um impacto e uma agilidade muito interessante. Agora, você super deve fazer o Research Fellow, você deve aprender fazer estudos de coorte, só porque esses métodos, vias de regra, são mais difíceis de acesso. Você tem que ter um mentor mais dedicado, você tem que estar no ambiente de um Research Fellow bom, que te dá esse espaço. Enfim, então, são mais difíceis. Agora, a meta-análise está muito acessível. Você faz nosso treinamento de 10 semanas, você termina com um nível de proficiência muito próximo ao da Gabriela, que já está fazendo há algum tempo. E aí você vai evoluir para chegar no nível dela à medida que você vai fazendo as suas próprias. Então, é esse, é o caminho, é só seguir a e rota. até para corte, assim, digamos que seria uma outra metodologia, se tu nunca escreveu um paper na vida, se tu não sabe a linguagem científica, se tu não sabe reportar, descrever uma metodologia, se tu não sabe nada, assim, é tão mais difícil que eu acho que é bem complicado, sabe? Eu acho que essa primeira exposição e e como eu falei, essa receita de ir navegando até pela escrita do paper, eu acho que, assim, é entregar o ouro mesmo. É só aproveitar que a Gabriela mencionou isso aí, não estava nos planos, mas só compartilhando para vocês que cada ponto que ela falou é um dos 10 passos, né? Então vocês aprendem no nosso treinamento a desenvolver boas ideias. Aproveitando o tema cirúrgico aqui, o Patrick, terceiro ano de medicina lá em Santa Catarina, desenvolveu essa ideia de comparar duas técnicas cirúrgicas para câncer de pulmão em estágio inicial. A ideia foi dele, terceiro ano de medicina. Então você aprende a desenvolver essas ideias aqui na nossa aula 1. E aí você aprende a buscar na literatura outra ferramenta, você aprende ferramentas de triagem, gerenciadores de referência, outra ferramenta, aprende toda a estatística, inclusive os softwares, 3 ou 4 outras ferramentas, a escrita que a Gabi falou, e depois enviar o paper para publicação. Então, esse aqui é o mapa do Meta Academy, você vai aprender mais sobre isso aqui, que é o passo a passo da revisão sistemática e meta-análise, você vai aprender mais na semana da publicação. Eu mandei o link do grupo VIP aí para vocês. Gabriela, você que é expert em Research Fellows, eu sei que você ajuda muita gente nesse sentido. Compartilha com o pessoal, assim, eu sei que é uma aula de 2 horas, 1 hora, para a gente falar como conseguir o Research Fellow. Mas se você puder dar 1 ou 2 recomendações para o pessoal aí em 2 minutinhos, seria de grande valor, porque eu sei que você é um especialista nisso aí, por favor. Claro, eu acho que ah, existe. É meio nublado, assim, né? O que é, onde encontrar, enfim. Mas a questão é: existe algumas vagas postadas em sites de carreira, né? Tudo bem, essa é a minoria dos casos.
a grande maioria das posições, elas existem virtualmente, mas elas não estão escritas em lugar nenhum, sem ser no próprio contrato do pesquisador, né? Então, essas vagas que são as mais frequentes, né? Eu acho que deve ser uns 80% das vagas, elas nunca vão ser postadas. E daí tem dois jeitos de acessar essas vagas, né? Um é direto com os pesquisadores, que publicam, que têm seus grupos de pesquisa e se oferecer esse serviço, né? De aprender, serviço não, assim, se oferecer como um possível research fellow para aprender, mas também contribuir para o grupo, né? Acho que é importante que não seja só querer extrair algo do grupo, mas também possa ter algo para oferecer. E outro jeito é por recomendações, que isso é bem comum, eu sei que fulano está saindo da vaga X e eu conheço ciclano que quer entrar numa vaga Y. Assim, tu conecta, esse é o famoso networking, né? Então, é uma pessoa que conhece alguém que está saindo, alguém que está entrando, mas ninguém vai recomendar alguém que não sabe o que está fazendo, ou que não conhece, ou que não é bom. Então, acho que essa é a grande questão, assim, né? É ter um pouquinho, se puder ter alguma base, é melhor antes, né? Óbvio, senão, enfim, aprende durante. Mas é isso, para encontrar as vagas, ou são contatos que tu já tem, que tu criou, ou tu vai acessar direto os pesquisadores, os grupos de pesquisa, ou tu vai em busca de vagas postadas, que são a minoria, né? Perfeito. Pessoal, sigam a Gabi no Instagram, ela de vez em quando posta recomendações sobre isso aí também, sobre parte de research fellow, já vi muito conteúdo legal lá também. Perfeito. Gabi, o tempo está ficando um pouco curto aqui, por tanto de coisa boa que a gente poderia falar aqui, e eu quero dar uma chance para responder perguntas do pessoal aqui. Eu acho que não vai dar tempo de fazer no áudio e vídeo, pessoal, não quero segurar a Gabi por muito tempo. Deixem no chat aqui as perguntas de vocês para fazer direto para a Gabriela, e aí eu posso trazer isso aí para vocês. Eu quero ver, voltar em uma que eu vi lá no chat há muito tempo atrás, no começo da nossa live, que, sabendo com toda a experiência que você tem nesse momento, Gabriela, o que que você diria para o aluno que está, assim, no começo da faculdade de medicina e tem o tempo a seu favor? É, o que você recomendaria para essa pessoa fazer no segundo, terceiro ano, para já se colocar numa posição daqui a 5 a 6, para ser competitivo para uma vaga de residência em cirurgia geral nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito difícil? Ah, o que eu vejo, assim, eu não fiz, né? Mas o que eu vejo, os alunos que estão brilhando agora, hoje em dia, e o que eu acho que realmente faz sentido são duas coisas que a gente, para quem pensa em residência nos Estados Unidos, né? Tem, precisa das provas, fato, e precisa cartas e currículo, né? Não tem como ter as cartas no início da faculdade. Ok, precisa fazer os clerks ou os observers. Para isso, para os clerks, precisa das provas. Então, se der para ter pelo menos a primeira prova ao longo desses primeiros 4 anos da faculdade, ótimo. Isso ajuda em um dos objetivos finais, né? E o currículo é a coisa que mais dá para expandir, né? Assim, mais tem limites durante a faculdade. E o que eu vejo muita gente fazendo, eu fiz bastante também, foi tentar me envolver com várias coisas extracurriculares, né? Pensando que aquela aula do sábado de manhã sobre a enzima XYZ ia contar pontos para alguma coisa na minha vida. Isso nunca aconteceu. Inclusive, assim, quase toda a minha faculdade não foi pro meu currículo, né? Porque era bastante coisa de voluntariado, de ligas, de estrutura, aquela monte de coisa que a gente faz durante a faculdade. Enfim, era o storytelling, mas não é o que ajuda de verdade, né? Então, o que dá para fazer o que eu acredito, né, é se envolver em pesquisa. Eu me envolvi em pesquisa desde o início da faculdade, mas era, como eu falei, um grupo super devagar, era relato de caso, era o que tinha disponível na faculdade, né? Eu acho que hoje em dia tem que, se der para sair assim, né, com a internet, se der para sair, inclusive para fora da faculdade, para fora do país, de preferência, melhor ainda. E, e eu vejo, inclusive, a Bruna e a Sara aplicando isso assim fenomenalmente, porque elas publicam um monte, elas estão na faculdade, assim, As duas, agora a Sara formou. a Sara formou e a Bruna?
A Bruna, Bruna tá no internato agora, no quinto ano, mas em 2021, ela tava assim, no segundo e terceiro ano, e ela já tava publicando, e indo para congresso, e fazendo conexões, e hoje em dia, tem, assim, ela tá fazendo submissão para Nature, tipo, com gente pedindo ajuda dela, sabe? Então, é um 15, sucesso. 15 publicações, pessoal. A Bruna, acabei de olhar aqui, talvez tenha essa questão de sobrenome, talvez tenha até um pouco mais. Tem. Mas a Uhum. Bruna tem 15 ou mais publicações aí no quinto, sexto ano da faculdade. E eu concordo super com a Gabriela. Na verdade, eu vou deixar você terminar, depois eu meto a minha opinião. Não quis te interromper, só quis mostrar o Não, resultado. então, eu acho que é isso, porque eu acho que a pesquisa, quando ela é feita com, com- usando o networking bem feito, eu acho que é isso que agrega, sabe? Porque aquele case report que eu tinha lá no segundo e terceiro ano, ninguém comentou sobre isso na minha aplicação. Não faz a menor diferença, entendeu? Na minha vida. Claro, foi a minha primeira experiência, tudo isso, muito grato. Mas a primeira publicação da Bruna levou ela para o American College of Surgeons, entendeu? É um outro, é um outro patamar de saber usar. Não é um número, não é mais um no PubMed, entendeu? É saber usar as publicações para te levar para frente. E para frente, nesse mundo residência, significa network, né? É. Eu vou só complementar, porque tudo que eu vou dizer é alinhado com o que a Gabriela falou. Se você está no começo da faculdade, ou na faculdade ainda, mesmo que não no começo, eu acredito que você tem que começar estrategicamente se preparar para as provas, seja para fazer em um tiro rápido de 6 a 9 meses, do momento que você decidir, seja ir se preparando para fazer ao longo de um período maior, mas as provas, obviamente, têm que estar no seu radar. Agora, eu acredito firmemente que no mundo competitivo, não só para cirurgia, mas nas especialidades clínicas, tem ficado muito mais competitivo, recentemente. Eu acredito que você deve começar a acumular essas publicações fortes desde o momento que esse é o seu objetivo, porque você vai usar o tempo ao seu favor. A Gabriela fez em 3 anos 20 e poucas publicações, é espetacular. Mas se você tem 5, 6 anos para aplicar isso aqui, você tem uma vantagem competitiva sobre quem está se despertando agora para fazer a residência para aplicar em 1 a 2 anos. Então, por exemplo, o Marcelo, a Gabriela mencionou a Bruna, vou mencionar o Marcelo. O Marcelo está no terceiro ano da UFRJ. Ele já tem 9 publicações, vai fazer clínica, depois cardio. Tem 9 publicações e Veio fazer Observer e pode falar no Observer que ele tem 9 publicações. Tipo assim, todo inclusive, mundo fica chocado, né? ele veio fazer Observer, ele está aqui no Beth Israel, inclusive. Então, não sei se a É, a gente tomou Gabriela... um café, muito querido. Então, ele está no Beth Israel, no mesmo hospital que a Gabriela faz residência. Ele está fazendo Observer com as pessoas que ele fez essas publicações, alguma delas aqui. Muito Então, esperto. você vai usar todo esse potencial que a Gabriela mencionou, ao networking, a autonomia em publicações, construir um currículo forte para a residência desde o começo. E se você está no sexto ano, no primeiro ano pós-formado, não tem problema. Igual a gente falou ali no começo, você não pode voltar atrás, por que que eu não comecei antes? Isso é o que eu falei hoje com uma colega que está formada há 10 anos e decidiu fazer residência nos Estados Unidos. Ela sabe que essa é uma limitação da aplicação dela, mas ela não está pensando nisso. Isso aí é imutável, não muda mais. Mas o que Não, você pode fazer é daqui para frente. Ela vai publicar, já fez as provas, tirou um notão, inclusive. Então, mesmo caso da Gabriela, fez assim que se formou. É quando isso aqui caiu como uma possibilidade, um sonho, um objetivo real na carreira dela. E se você está no segundo ano, aproveite o tempo a seu favor. Se prepare para montar uma aplicação que vai brilhar os olhos de todo mundo que para onde você mandar essa sua aplicação daqui a 6 anos. E se você terminou a faculdade agora, vai trabalhar, o caminho é o mesmo. Vai é. fazer publicações, vai se preparar para as provas e tudo isso. Muito bom. Espetacular. Gabriela, eu já encerrando aqui. É, compartilha com o pessoal aí só um pouco também sobre o work-life balance nesse período, assim, que você obviamente trabalhou muito para conseguir essas publicações, 20 em 3 anos, agora está na residência e trabalhando 80 horas por semana, como você mencionou. É uma pergunta popular, frequente eu recebo isso aí também, sobre como é isso para mim como attending hoje, como foi isso na residência, e eu posso dar minha perspectiva em outra hora, mas eu quero ouvir um pouco de você, como que foi isso aí ao longo desse tempo de Research Fellow, depois agora na residência. Então, logo que eu formei, foi super, super, super desafiador,
segurar todos os pratinhos, assim, para nada cair, né? Porque eu tava começando a estudar pro Step One, sendo médica pela primeira vez, tendo pacientes pela primeira vez, e, e tentando aprender alguma coisa, tentando aprender a iniciar a pesquisa e começar todo esse currículo que vocês viram. Então, foi, sim, desafiador. O que eu fazia era caixinhas, né, no meu tempo, porque o tempo é limitado, então eu trabalhava X dias, nos outros X dias eram os steps, naquele X turnos era só para pesquisa, então eu conseguia me alinhar desse jeito, né? Foi difícil ir caminhando com tudo ao mesmo tempo, e chegou um momento que eu precisei parar de trabalhar para fazer um dedicated step one, enquanto estava com as publicações andando, porque é uma coisa que não dá para parar, porque alguém vai fazer junto, né? Alguém vai publicar. E durante os observers também, mesma coisa, tem que, assim, equilibrar, né? Mas é isso, é aquela coisa de nem não vai ter todo fim de semana livre, não vai ter todas as noites livres, foram várias abdicações, coisa que ninguém vai ver, né? Agora que deu tudo certo. Foram 3 anos bem pesados, assim, né? Que não foi de férias, com certeza. E era isso, eu tinha um objetivo, tinha que encaixar as coisas que tinham que ser feitas e ponto. Não o meu tempo que era limitado. E eu sabia o que tinha que ser feito. Então, né, vai lá e faz. Não tem fórmula mágica, né? Eu É, gostaria muito de falar, sempre que me perguntam isso, que não, eu fiz tudo que eu fiz, fazer exercício 4 vezes por semana, dormia 8 horas por dia toda noite, mas não é queria. verdade, assim, É, a gente sempre busca esse equilíbrio pessoal, profissional, mas é inegável que para atingir grandes conquistas como a Gabriela fez, existem períodos de desequilíbrio, é, o segredo eu imagino, eu não tenho a fórmula mágica para isso, e eu não sou nenhum expert nesse assunto. O segredo, na minha opinião, é você fazer esse desequilíbrio por por um temporário, mas depois tentar voltar e se encaixar e ajustar, enfim, e fazendo é. períodos assim, né? Pô, Exato. E quem não quer ter esse desequilíbrio em nenhum momento da vida, tudo bem, desde que aceite que vai ter um resultado diferente do que teria. E se tá tudo bem, né? Então, outra não coisa, querendo. casando essa resposta aqui com o que você fala, que eu tinha perguntado para você desde o começo da faculdade, você mencionou um negócio que eu quero destacar, eu acho super certo. É você investir o tempo que você vai trabalhar, o tempo que você vai se preparar para a residência nos Estados Unidos ou qualquer outro objetivo, investir ele de maneira efetiva. Você não pode também usar todo o seu tempo, não dormir, não fazer mais nada e estar usando esse tempo errado. Então, assim, eu também, quando eu apliquei para a residência no Brasil, eu não estava eu estava me preparando para a residência no Brasil, não sabia se vinha para cá. Eu tinha um livro assim de certificados assim que eu mandei juntar tudo assim, totalmente inútil aquilo. Deve Uhum, ter umas 300, 400 horas da minha vida ali, sem exato. nenhuma utilidade para o propósito de residência nos Estados Unidos, né? Até no Brasil você poderia argumentar que não precisava daquilo tudo, mas você deve investir o seu tempo no que, meu objetivo é residência nos Estados Unidos, então aprenda com a Gabriela, com outras pessoas que falam muito sobre isso e olha, estuda e passa no Step One da maneira mais objetiva e organizada possível. Faz publicações, começa a acumular impacto, apresentar em congressos internacionais, construir o seu networking, convidar pessoas estratégicas para fazer colaborações contigo. Então, vai fazendo, vai investindo no seu tempo, que é bastante, mas de uma forma muito consciente e proposital. Acho que esse é o segredo. Para encerrar, duas perguntinhas rápidas que vieram no chat aqui. Uma, como você conseguiu os observerships cirúrgicos, às vezes são um pouco mais difíceis, e aí depois a outra rapidinho para a gente fechar. Observership, muito similar à resposta com o Research Fellow. São, às vezes, pouquíssimas vezes, tem vagas, assim, vagas postadas, né? Então, são hospitais que têm programas de observership bem estabelecidos. Geralmente, esses programas bem estabelecidos, eles cobram uma taxa para realizar o observership, mas os outros 80% dos hospitais, ou 90% dos hospitais, não tem nada escrito no site, ou às vezes fica na dúvida. E a maneira mais fácil é tentar contratar alguém, né? Ou seja, o hospital, seja o departamento, seja o médico, o cirurgião que quer acompanhar e assim se abre um caminho. Eu fiz pelo Harrington em Miami, foi um programa bem estabelecido. Eu tive outros 4 aceitos, eu só fiz um desses 4.
que foram por e-mails direto com o departamento cirurgião. Então, e assim se abre as portas, né? Perfeito. E aí a última pergunta é sobre as suas notas. Obviamente não espero que você compartilhe o número, mas só em termos geral, assim, se você foi super bem nas provas e se você vê isso como um componente importante da aplicação para, por exemplo, cirurgia geral. Uh, Pro Step One era assim, eu esperei virar Pass or Fail por uma fase de vida que eu não tava certeza que eu ia tirar uma nota super alta. Eu tirei um Pass. Pro Step 2 eu tirei um pouco mais de 250, não tem problema de compartilhar, só não quero que ninguém pense que precisa dessa nota para todas as especialidades. Para cirurgia é uma nota ok, que não me destacou para cima e nem me destacou para baixo, que era o que eu precisava. E então eu acho que esse tem que ser o objetivo, assim, para também não ficar assim, eu preciso tirar 280, senão não vou passar em nada. Não, tem que fazer o trabalho bem feito, mas também não precisa, né? É. Nada de espetacular, assim. Uma aplicação bem balanceada, com a nota alta, mas não necessariamente a maior do mundo, e também por publicações, tudo que a gente falou, os contatos, os observerships com cartas boas, é a aplicação vencedora, geralmente. Hoje você não vai conseguir assim, tirei uma nota muito alta, não tem mais nada, você não vai conseguir match nem em internal medicine, entendeu? Então, agora, dito isso, eu concordo com o que a Gabi falou, e a nota dela é uma nota alta, nota boa, porque você é um lugar da aplicação que é objetivo, é um lugar onde o campo é igual para todo mundo. Não importa se você formou em Harvard, em Hopkins, ou em Porto Alegre ou em Goiás, a prova é a mesma. Então é a sua chance de ficar acima da média, como a Gabriela ficou, e tirar uma nota alta. Isso aí é um dos poucos componentes que é objetivo da aplicação, como essa. O número de publicações relevantes e tudo mais, e aí tudo o resto começa a ficar subjetivo, né? Assim, a carta de recomendação, se é personal statement. Então, você tem uma chance ali de provar o seu valor, onde o campo é igual, as regras são iguais para todo mundo. Muito bom. Excelente. Gabriela, a gente está dando uma hora aqui de live, eu sei que você é muito ocupado, agradeço muito o seu tempo. Sempre um prazer trocar ideia contigo. Toda vez eu aprendo uma coisa nova, sua história é inspiradora. Quero te dar meus parabéns mais uma vez pelo resultado incrível, a carreira que você está construindo. Feliz demais em ter você como parte do time, como uma das nossas alunas, que teve um resultado tão bom. E espero que outros aí sigam nos seus footsteps, nos seus caminhos dessa história tão bela que você está construindo. Parabéns, viu? É sempre um prazer. Eu só queria falar uma última coisa, assim, que é muito. E eu já tive do outro lado, né? Vendo essas pessoas assim, que dão match no que eu sempre quis e tal. E hoje eu tô na posição de que eu acho que eu tenho que falar que não, não tenta copiar o caminho de alguém, porque isso não vai dar certo. Não tenta replicar exatamente as mesmas coisas que alguém fez e achar que vai ter o mesmo resultado, porque não vai e tá tudo bem, assim, não é para ter. Porque cada pessoa vai ter um background único, seja de currículo, seja de personalidade, seja de personal statement, seja de história de vida, seja de contatos. Então, assim, tenta fazer o básico bem feito, criar a tua própria história, honrar ela e ir em frente, mas não copiar, assim, se inspirar é uma coisa, agora tentar copiar exatamente o caminho da outra pessoa é a receita do insucesso, assim. Então, que usem como inspiração e não como, né? 100% de acordo. Gabriela, muito obrigado. Parabéns. Pessoal, se Obrigada, alguém tiver Vanessa. alguma dúvida para mim, tenho certeza que para a Gabriela também, fique à vontade para entrar em contato comigo pelas redes Com sociais. certeza. Tem o Henderson Cardoso em português, tem o Meta Analysis Academy em inglês. Eu espero ver vocês na próxima edição do Meta Academy também. Gabriela, um abraço, sucesso. Muito obrigado, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.